Nunca se falou tanto de liberdade como nos dias de hoje. Nós somos a geração pós-modernista, livres, relativistas, pluralistas. A gente faz o que a gente quer. A gente tem acesso à informação, a entretenimento, à tecnologia. As possibilidades e as verdades são infinitas. Mas por trás de tudo isso, dessa pseudo ou dessa aparência de liberdade, tem uma pergunta que nos incomoda, ou deveria incomodar. Será que eu sou? Será que você é realmente livre? Ou será que nós estamos vivendo uma grande ilusão de liberdade? Como dizia aquela música de uma banda dos anos 90, 2000, liberdade pra dentro da cabeça, voou e foi embora. Liberdade voou e foi embora. Ou ela nunca existiu. Sabe uma coisa que ilustra muito bem isso que eu estou falando? O fenômeno, a influência e a dependência das redes sociais. Originalmente são ferramentas, mas elas podem construir, desconstruir ou te destruir emocionalmente, espiritualmente, né? Prometem conexão, mas frequentemente alimentam comparação, ostentação, vaidade, mentira e soberba. Como isso? É fácil. A busca por curtidas, por likes, por seguidores e aprovação dos outros se transformou numa espécie de prisão, uma prisão emocional que devagarinho rouba a nossa identidade, rouba quem eu sou diante de Deus, a minha percepção de quem eu sou diante de Deus, e eu passo a depender da opinião dos outros, o que os outros acham de mim. Esse é um típico e clássico exemplo de uma prisão invisível, que é o tema nosso hoje. Prisões invisíveis, né, melhor dizendo. É um exemplo clássico e claro de vaidade unida à futilidade. O nosso coração, que já é adepto, já é inclinado ao orgulho, à corrupção por causa do pecado, que há muito tempo nos assedia, né? Encontra nessas plataformas, nessas redes sociais, um terreno fértil para a exaltação do eu, exaltação do ego, o meu bem-estar, quem eu sou, a vaidade, a estética, né? O culto ao eu, o culto à forma, né? Só que não é parnasianismo, não, é pós-modernismo, é hoje. O que é cantado, o que é pintado, o que se parece a liberdade de expressão é, na verdade, uma escravidão à aprovação dos outros. O que será que os outros vão pensar de mim? Uma outra prisão invisível dos nossos tempos, né? São os joguinhos, tigrinho, coelhinho, aviador, esses joguinhos de aposta, que te vendem uma ideia de independência financeira, de ganhos rápidos e vida fácil, mas que te aprisionam. Quanto a gente não consegue mais deixar de apostar pelo menos R$ 10 todo dia e não para, e não para. Ganha, 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 vou tentar ganhar mais e perde. É uma prisão que são correntes invisíveis que te aprisionam não apenas o seu dinheiro, mas seu tempo, sua paz e os seus relacionamentos. Famílias são destruídas, dívidas se acumulam e a esperança passa a depender da próxima aposta. A próxima aposta, a próxima, igual a próxima dose, igualzinho a um vício, um pecado que nos afasta, que te afasta, que me afasta da presença de Deus. O pecado é gostoso, o pecado se disfarça, o pecado é um parasita, sempre se apresenta como uma oportunidade atraente. Mas o objetivo final dele é dominar e escravizar você. Deus fala para Caim, lá em Gênesis 4:7, a gente vai ler assim, ó: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se fizer o bem, você vai ser aceito. Mas se fizeres o mal, certamente o pecado jaz à tua porta. O teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. O pecado está sempre batendo a porta. Está sempre batendo a porta. Faz. Cumpre a ti dominá-lo. O amor ao dinheiro, aos bens, às possessões, a todas essas delícias da carne, as ogivas da carne, são outro tipo de prisão invisível. Além de tudo isso que já foi dito, que eu já falei, um outro tipo de prisão invisível que às vezes a gente nem acha que é prisão, que não tem nada a ver, é o tempo que eu perco assistindo ou ouvindo a chamada sabedoria dos influenciadores digitais dos dias de hoje. Fofocas,
autoajuda e conselhos de pessoas que muitas vezes nem sabem gerenciar a própria vida. Milhões de pessoas moldam suas opiniões, seus valores, até as suas próprias decisões, com base nesses vídeos curtos e nessas frases de efeito. Faça o que o seu coração mandar, né? Muitos desses gurus digitais falam sobre sucesso, falam sobre felicidade e propósito de vida, como se fossem autoridades absolutas sobre o assunto. Mas o que a gente vê são conselhos vazios, é uma oferta disso, né? Conselhos egocêntricos, conselhos desconectados da verdade de Deus, totalmente, totalmente. É uma coisa totalmente humanista, nada relacionado com Deus, com a vontade de Deus, uma prisão invisível. Por isso que o sábio Salomão vai falar lá em Provérbios, ele fala assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento, não. Sempre a gente tem que se lembrar qual que é a natureza do nosso coração. Corrupto, enganoso, desesperadamente, né? O próprio sábio Salomão, ele fala também no versículo 23, capítulo 4, ele fala assim, ó, sobre tudo que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele procedem as fontes, as saídas da vida. A verdadeira sabedoria não nasce da nossa vã filosofia, nem da nossa popularidade, né? Ou do número de seguidores que a gente tem no Instagram, mas a submissão à vontade de Deus. Aí que nasce a verdadeira sabedoria, aí que nasce a verdadeira liberdade, está conectada à sabedoria. O homem dos nossos tempos, eu, você, a gente vive cercado por narrativas que tentam o tempo inteiro ocupar o lugar do caminho, da verdade e da vida. O caminho, a verdade e a vida. São todas as coisas tentando ocupar o lugar de Jesus Cristo. Dizem para nós, né? Você é a medida de todas as coisas. Ouça seu coração. A verdade é relativa. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Todas as verdades são verdades. São verdade, né? Essas ideias até parecem libertadoras, né? Mas são, na verdade, prisões invisíveis. Quando Deus é retirado do centro, o ser humano se torna escravo dos próprios impulsos, das próprias emoções e das próprias paixões. Isso não é liberdade. Por outro lado, agora é o bojo de tudo. Jesus apresenta um caminho completamente diferente. Ele fala assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Essa é a liberdade de quem segue a Jesus Cristo. Porque liberdade não é só fazer aquilo que eu quero fazer, mas ter o poder de dizer não para aquelas coisas que eu quero fazer, mas que me fazem mal. É ficar livre da mentira, do pecado, do desejo que engana e domina o meu coração. Isso me faz lembrar, nos faz lembrar, melhor dizendo, que o problema nosso não são as circunstâncias externas, mas sim os fatores internos, a intencionalidade do meu coração. Sem Cristo, até aquilo que eu penso está certo, ou aquilo que eu chamo de liberdade, se transforma em cativeiro. O apóstolo Paulo, lá no livro de Gálatas, vai falar assim, ó, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então seja firme, não se submeta de novo a julgo de escravidão, não vende a sua liberdade por qualquer coisa não. Foi uma liberdade conquistada por sangue, custou caro. Jesus Cristo não morreu apenas para te perdoar, ele morreu para restaurar a sua vida, para te libertar do domínio dessas correntes invisíveis que te aprisionam, para te libertar do medo, para te dar vida. Ele promete vida e ele te dá a vida. Deus te abençoe, uma boa semana para você. Até a próxima.